Nós estamos organizados para que no mês de março, no final de março de 2024, nós venhamos de caravana. São apenas 46 vagas e já tem 26 pessoas já inscritas para irmos até ali, em Maceió, Alagoas, né, onde estaremos ali com o pastor Jonathan, na Igreja na Cidade, né, o pastor Jonathan e Aleph eram daqui da missão, estão ali representando a base missionária do Íris ali na região, tem um trabalho fantástico, né, na região de periferia, enfim, nós vamos lá para somar, né, contribuir, e eu tenho certeza que será um tempo sobrenatural, porque Deus já está dizendo: eu quero que vocês venham ir, né? Então, quando a gente foi fechar com a empresa de ônibus, o proprietário que vive daquilo, ele já tirou 5 mil dentro do valor do transporte, né? Então, porque pela causa. Então, nós estamos indo por uma causa, amém? Então, você que quer ir, dá para dividir no cartão, no cheque, vale transporte, ticket de refeição, dá para ir, irmãos. Nós construímos essa cafeteria para que você entenda, não é uma cafeteria para gerar recursos para a igreja, é para gerar recursos para missões. Amém? Então, os recursos de tudo que foi consumido, tudo que está sendo consumido, vai ser destinado, então, para esse propósito, né? Agora, após conferência de mulheres, né? Então, faça parte, se envolva. Você pode não só consumir, mas você fala: eu sei fazer um empadão como ninguém. Traz que a gente vende, né? E água com limão, recebeu aí, tá vendo? Deus falando, viu? Entendeu, né? Então você pode contribuir para que juntos venhamos estar aí nesse destino, nesse propósito, né? Desenvolvendo a obra do Senhor. Amém? A obra do lado de lá continua, o projeto, e em se falar de projeto, rapidamente aí o Wellington, Josimar, cadê Bernardo, Daniel, eu não lembro o nome de mais quem, mas venham todos. A turma tá andando igual o funkeiro, né, com aquele medalhão assim. Eu falei: que povo é esse? A turma foi competir hoje, estão lutando bonito, igual eu ensinei. Ou igual o Bernardo ensinou. Mas eu queria destacar algo. Eles não estão aqui, mas essa semana eu fui treinar segunda-feira e dois irmãos vieram e falaram: pastor, nós acabamos o livro de Mateus. Nós lemos o livro de Mateus, o que a gente lê agora? Né? E são alunos do projeto, estão se preparando, competindo, se desenvolvendo, mas não só estão se formando como campeões dentro do esporte, mas estão recebendo o Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor neles. Amém? Então, o que nós estamos desenvolvendo, né? Bernardo vem assumir a frente desse projeto no tatame, né? E junto nós temos trabalhado pelo futuro de Anchieta, né? Pelos futuros homens e mulheres de Anchieta, para que sejam marcados na verdade e também recebam dentro daquilo que o esporte do jiu-jitsu, de modo específico, o judô traz, que é disciplina, que é honra, que é respeito, né? Então, os cidadãos estão sendo formados dentro desse propósito, amém? E há muitas coisas ainda para acontecer, né? O Instituto Missão Superar, para quem não sabe, está ali no estacionamento da igreja, né? No terreno aqui à frente. Então, tem uma cozinha industrial para montar, tem mais 6 salas em cima para cursos. Então, vai ter curso de solda, mecânica, espanhol, no te lo vas a crer e tantas coisas. Amém, Gustavo? E aula de violão, de instrumentos de música. Então, tem muita coisa para acontecer. Nós estamos aí desenvolvendo isso. Você quer fazer parte, você pode sim contribuir, você pode se envolver. Porque essas pessoas, esses adolescentes e jovens estão se desenvolvendo nessa jornada, né, para a glória de Deus. Amém? A gente costuma orar ao Senhor, porque entendemos que tudo é dele, né? Vocês assumiram um pódio, mas há um lugar acima de todo o primeiro lugar, que é Jesus Cristo. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar por essa geração, por esse projeto, pelo Bernardo e família do Bernardo. Ore para que eles estejam guardados de fato no Senhor e sejam abençoados com toda a provisão,
né, Bernardo, sua casa, para que esse projeto então se desenvolva em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós louvamos o Senhor e como igreja glorificamos teu nome pela vida dos teus filhos que se esforçaram, que se dedicaram, ó Deus, suaram, ó Deus, e manifestaram, Deus, capacidade de vencer, meu Pai. Mas, sobretudo, nós queremos e cremos que eles vencerão na vida segundo os teus planos e propósitos, segundo a tua vontade, ó Pai. Eles superarão pela fé todas as coisas, ó Deus, e honrarão o teu nome. É no que cremos, ó Deus, é o que estamos buscando e é por causa disso te glorificamos nessa noite, Pai. Abençoa, ó Deus, toda essa geração que tem sido discipulada no tatame. Abençoa, Pai, o Bernardo, Larissa e toda a sua casa. Pai, que eles sejam nutridos e prosperem em tudo, Pai, com entendimento, com sabedoria e com a capacidade de cumprir a tua vontade, meu Pai. Seja o Senhor neles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Os pais estão aí todos orgulhosos, né? E vamos adiante. Antes de irmos para a palavra ainda, né? Há muita gente para agradecer, né? Primeiro as mulheres, né? Que se empenharam, né? E fizeram acontecer, não só fisicamente, mas em jejum, em oração, né? Tudo que aconteceu e está acontecendo e ainda vai acontecer foi edificado a partir do Espírito, né? Em oração, em separação, né? Kellen aí com Gustavo trabalhando no coral e desenvolvendo desde lá atrás, né? Então, há muita gente que se empenhou para que tudo acontecesse, foi tremendo, né? E Deus superou todas as nossas expectativas. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Por poder contar com vocês, por poder saber que, de fato, essa igreja tem família, tem irmãos, tem pessoas sensíveis e disponíveis a servir o próximo. Amém? Tiveram pessoas que trouxeram o empadão e ainda compraram o empadão que trouxeram. Isso é bênção demais, né? Pessoa que entendeu o propósito, a causa, além dela mesma. Não é pregação ainda não, mas já vai recebendo, né? Paulo, quando ele fala, a reunião de vocês faz mais mal do que bem, é porque as pessoas só queriam encher a barriga. Elas só queriam se satisfazer, ter prazer dentro daquele ambiente, daquele momento. Mas ser igreja é ter uma mesa para ter comunhão, para ter realização. Amém? A cafeteria Café com Graça é para nós desfrutarmos de comunhão. Então, acabar o culto, ninguém vai embora, a gente fica aqui, né, e compartilha e se conhece, né, e assim o corpo de Cristo se desenvolve e avança. Amém? Amém. Homens, vocês fizeram total diferença, né? A turma que lutou para que aquela cafeteria ali acontecesse, na marra, na chuva, né? Me permita, não se ofenda, mas Rodrigo, Eberson, os homens fugiram, Rogério, enfim, saíram de um dia de trabalho, vieram aqui e preparar, né, o ambiente. Léo Soares e parte elétrica, foi tudo acontecendo, a empresa não entregou o telhado, a gente foi achando telhado, enfim, foi guerra, mas vencemos, amém? Os homens lá em cima, nós, né, convidamos uma irmã, uma pastora para ministrar as crianças, ela passou mal, e aí em 2 horas a gente teve que organizar algo, né? E homem organizar algo em 2 horas com mais crianças do que nunca houve, né, Neto? Alguns falaram, meu Deus, eu não sei se eu quero ter filho para dar esse trabalho, né? Outros falaram, o que a gente faz com essas crianças? Jesus, que será do amanhã? Mas vencemos, no sábado estava lindo, estava tudo organizado, né? O Senhor é bom e nos dá sabedoria para ir adiante. O tremendo é que são homens, e eles não recuam, eles avançam. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. É uma honra servir nesse lugar, de verdade. Amém? Glória a Deus, eu acho que é isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Kellen resumiu aqui esses dias, talvez em 2 frases, falando de um apontamento. Deus nos deu uma direção, um sentido. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele em nós.
Você tem sonhos e o que você precisa entender é que existem sonhos de Deus em você. Há uma perspectiva do Senhor plantada no seu coração, algo que você enxerga, uma visão, algo que arde no seu coração, e o Senhor tem nos atraído a esses lugares. E o nosso desafio é romper com as distrações da nossa natureza que busca só o prazer pelo prazer. E entender que há uma caminhada de fé. Amém? O Senhor nos chama a uma caminhada de fé. E caminhar pela fé não é você acreditar em Deus. Você acredita em Deus, amém? Eu não acredito que há algum ateu aqui hoje, porque ateus creem em Deus. Eles creem que Deus não existe, mas eles creem em Deus. São homens de fé. Você crê em Jesus Cristo? E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, que o confessa com os lábios, crê em seu coração, ele será salvo. O grande problema é quando nós achamos que a salvação, ou a fé, é para gerar salvação. Você crê em Cristo, amém? Amém. Você foi salvo, amém? Amém? Então acabou, pode ir embora. Deus te abençoe, paz de Cristo, até domingo que vem. É isso? O Evangelho não é a minha salvação, o Evangelho é a salvação de um povo numeroso e incontável. O Evangelho é algo que nos transforma ao ponto de sermos, sim, achados como uma família. O que nós temos apontado nesse tempo, uma família de muitos irmãos. Em Romanos 8, 29, Paulo vai dizer que Cristo, sim, veio e nos predestinou para sermos irmãos. E o Pai quer muitos irmãos a partir de Cristo. Então eu e você fomos chamados a ser família. E não há família perfeita, viu? Você está numa família perfeita, pode chamar a senha e subir para a glória, porque já cumpriu o propósito. Você alcançou, como Noé, a plenitude de tudo que havia para você. Então vai para junto de Deus, vai. Bênção. Mas a fé, ela me leva a viver, a fé, ela não me leva a esperar algo. O nosso equívoco é que a gente acha que a fé é para eu criar uma perspectiva do que vai acontecer no amanhã. A gente fala, né? Fé é certeza daquilo que eu não vejo. Mas tem um monte de gente aqui tendo fé em alcançar um carro que viu. Tem um monte de gente tem exercitado a fé para casar com um varão que viu, com a varoa que viu, com o irmão, com uma irmã. Você tem fé, às vezes, para alcançar uma viagem, um patrimônio, uma empresa, um negócio. Isso é algo que você viu. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou na mente humana, é o que foi preparado para nós pelo Senhor. E só o Espírito Santo tem a capacidade, que é Ele quem sonda Deus, e também nos sonda, e Ele traz então entendimento da vontade do Senhor. Há uma vontade do Senhor sobre a sua vida. E é pela fé que nós vivemos ela. O problema é quando eu acho que vivo pela fé porque eu criei uma expectativa de alcançar algo amanhã. Mas eu quero te dizer que todo mundo que trabalha e que não crê em Deus, ele alcança patrimônios, casamento, família e todas essas coisas. Mas a diferença é você estar num lugar de obediência. A diferença é você estar desfrutando de uma plenitude de Deus. Deus não está lá no céu esperando a gente a ser salvo e frequentar uma igreja até que um dia Ele venha ou nós venhamos morrer para ir para o céu. Esse não é o Evangelho de Cristo. Porque o que Paulo diz é que há coisas que nem olhos e nem ouvidos ouviram que não tem como nós entendermos humanamente, é pelo Espírito. E esse entendimento ele vem pelo exercício da fé na palavra. Porque o que aumenta a minha fé não é o quanto eu espero, mas é o quanto eu conheço. Porque eu não tenho fé em coisas, eu tenho fé numa pessoa. E é Deus, amém? E é Jesus, é a imagem perfeita de quem Deus é. Só que você acha que conhece Jesus. Você acha porque você tem algumas leituras e alguns entendimentos, mas o conhecimento de Deus, ele é de dentro, é no seu espírito com o Espírito de Jesus. É uma relação, então a sua fé é certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E ainda assim, Hebreus 11, você abriu aí sua Bíblia, Hebreus 11. Antes que eu avance e esqueça. Hebreus 11, verso 6. É um texto bem conhecido.
Amém? Hebreus 11, verso 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Verso 7 ainda: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deixe sua Bíblia aberta aí. No verso 6, a palavra está apontando que a fé, sem fé é impossível ter uma relação agradável com Deus. Sem fé é impossível desfrutar da intimidade de Deus. Sem fé é impossível eu me aproximar e crer que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam, ou seja, aqueles que estão na sua presença. Buscar a Deus não é fazer uma oração de manhã dizendo: Senhor, abençoa o meu dia, as minhas coisas. Buscar a Deus não é dizer: Senhor, abençoa tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Buscar a Deus não é simplesmente criar uma expectativa do amanhã, de que Ele talvez venha abençoar as coisas que você precisa. Que você tem um sonho ou um ideal. Buscar a Deus e ter a sua certeza de que você de fato tem buscado o Senhor e encontrado não tem a ver com quanto tem dado certo o seu trabalho, seus negócios, suas finanças, sua família. Mas buscar a Deus tem a ver com uma relação agradável. Tem a ver com agradar ao Senhor por meio da sua fé. E volto a falar, a fé não é uma crença em algo, mas é em alguém. Amém, igreja? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Fé, então, é uma convicção firme de que Deus não muda, de que eu posso me lançar nele, que eu posso me apoiar nele, que eu posso desenvolver algo hoje por causa de quem ele é e por causa do que ele está fazendo para o amanhã em mim, através de mim. E aí é onde entra no texto Noé, dizendo que Noé creu, e Noé não só creu, mas ele, quando foi avisado divinamente, quando Deus veio até Noé e disse, olha, verso 7, coloca aí, por favor. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, ele se movia em temor. Ele se movia não com medo, mas ele se movia com respeito, com uma capacidade de confiar a vida dele, tudo que ele tinha a Deus e segundo aquilo que Deus estava fazendo. E aí não só isso, o texto vai dizer que ele se moveu com temor, no verso 7 ainda. Volta aí, por favor. Ele construiu uma arca. Há uma perspectiva de receber um aviso, uma instrução dos céus. E a instrução do céu convida Noé a agir não com base na sua vontade. Noé abriu mão de tudo que ele tinha para se realizar. De todas as vinhas que ele tinha para plantar, de tudo que ele tinha, ele abriu mão para construir uma arca. Porque Deus o instruiu dessa forma. Deus deu um plano, um objetivo, olha, vai ser assim daqui para frente. E só que ele não só ouviu, ele não só foi advertido ou avisado de algo. Porque esse aviso tem a ver com o que o final do texto diz sobre justiça. Ou seja, o mundo foi julgado a partir dos atos de Noé, que convidou as pessoas para serem salvas. Mas eles não quiseram, não creram, não confiaram no aviso que Noé profetizava. Noé não só creu que haveria uma chuva, Noé não só creu que Deus havia falado com ele. Noé construiu por causa do seu temor ao Senhor. Irmãos, não tinha Bíblia, não tinha 10% do conhecimento que você tem hoje a respeito de Deus. Mas Noé se moveu e construiu pela fé. E a minha primeira pergunta é, o que você tem construído por causa da sua fé em Deus? As mulheres estão aqui num congresso, e não é congresso de mulheres para vir de rosa, tirar foto com flor e ficar bonitinho. Tem a ver com um apontamento, que Ellen acabou de falar aqui, há uma direção para nós. Há um lugar para alcançar, para se desenvolver, para edificar, para construir. Há uma arca chamada família para a salvação sua, da sua casa e de todos os que estiverem à sua volta. A sua fé tem te levado a construir algo, você está vivendo cego por causa das coisas desse mundo, por causa das distrações desse mundo, que é só cansaço, fadiga.
Quer conquistar coisas e falar, eu tenho o carro dos sonhos, mas agora eu nem ligo para ele. O meu sonho era uma televisão de 70 polegadas e agora eu nem ligo para ela. Eu queria tanto um iPhone 28 e agora eu nem ligo para ele. Eu sei que não tem, calma. É só para exagerar mesmo. Vai dizer que é o último do último. Nem lançou ainda, mas as pessoas querem. O que você está buscando? Você está construindo algo por causa daquilo que você crê. Você está trabalhando financeiramente, emocionalmente, fisicamente, por algo que você crê. Você está envolvido em algo e tudo que você tem está seguindo uma direção que você nem sabe se é de Deus. E a ideia aqui não é te frustrar, mas é te dizer, ei, há um aviso dos céus para vir sobre sua vida, há um querer do Senhor, há uma palavra de Deus sobre sua vida. Então pare de andar de qualquer jeito, pare de viver de modo inconsequente. A gente acha que o filho pródigo é o que saiu da igreja, o filho pródigo é o que está dentro da igreja. Mas apesar de estar dentro da igreja, ele não vive de modo digno do evangelho de Cristo, ele não vive dando honra ao Senhor com a sua vida, ele não vive em respeito a tudo que o Pai, a quem o Pai é e tudo que ele faz, ele não vive debaixo de uma instrução e temor. Está nem aí, ele vai viver de acordo com os seus prazeres, dizendo, Senhor, abençoa agora minha namorada, abençoa meu casamento, abençoa o meu trabalho novo, abençoa, 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 mas há uma instrução sobre a sua vida. Às vezes você acha que está até construindo uma arca, mas você está fazendo um barco e você está esquecendo do chão, de algo que é fundamental. Sabe por quê? Porque te falta instrução. Eu estou num tempo de obras aí, e graças a Deus pelos engenheiros e arquitetos, porque eu imaginei algo, mas eles me fizeram, de fato, pegar naquilo antes que fosse cavada a primeira fundação ali. Quando você tem uma instrução de algo, avança, não tem? Você já sabe o que está pela frente, porque você já viu o final a partir de uma instrução. Deus tem uma instrução para nós. A dificuldade não é ouvir e receber a instrução, porque eu conheço várias pessoas. Não olha para o lado não, você mesmo. Que tem sim uma instrução de Deus sobre sua vida, que tem sim uma palavra de Deus, que tem algo que emana o seu coração. Quantas pessoas já falaram, nossa, eu tenho uma vontade de pregar. O problema é essa vontade, esse anseio que te incomoda. Por que está parado? Por que não há um temor de que Deus chamou para fazer algo? Eu vivi isso, eu vivi estudando direito, trabalhando e Deus me chamando. E eu falando, meu Deus, está sendo crucificado por 2 braços e uma perna, sendo esticado, melhor dizendo. Até o momento de decidir, eu recebi uma instrução. Sem entender, o Senhor disse, eu te chamei para ser pastor. Eu fui no apelo para ser missionário na Índia, que eu vi aqueles homens apodrecendo em idolatrias. Eu falei, não, alguém tem que fazer algo, eu vou, Senhor, eu vou. Eu fui, se de forma imatura ou não, mas eu fui. Cheguei lá, aquele missionário que estava lá, ele falou, Deus te chamou para ser pastor, você não vai para a Índia. Eu chato. Queria ir para a Índia, estou brincando. Quando ele falou que eu seria pastor, eu comecei a sentir medo. Falei, meu Deus, eu vou ser pastor e não sei porquê. Loucura da minha mente, eu falei, eu vou sair daqui, eu não vou ficar mais na praia. Estou aqui há 3 anos, acho que eu fui na praia 5 vezes. Mas naquele momento o Senhor trouxe uma instrução para a minha vida. E aí eu fui desenvolvendo direito, fui trabalhando, mas eu sabia que o que eu tinha que fazer era ir para o meu chamado, era ir para a minha instrução. E eu tenho certeza que se eu fosse para o direito, eu seria bem sucedido. Eu tenho certeza que se eu ficasse no trabalho do meu pai, na empresa do meu pai ali, eu ia ser bem sucedido. Mas eu tenho certeza que eu sou muito mais realizado hoje, realizando a vontade do Senhor, do que se eu estivesse naqueles lugares. É um privilégio poder ouvir o Senhor e seguir a sua vontade. É um privilégio poder construir algo pela fé. Porque eu sabia que ia, mas nada aconteceu. Passou 5 anos e aconteceu algo que me assustou. Eu fui assumir uma igreja.
E aí 3 anos depois, acabou meu mandato. Eu fiquei à deriva, falei, pronto, vou fugir agora, vou lá para a Argentina. Comecei a estudar espanhol, aí encontrei Juliana, falei que era espanhol, mas não. E aí nas nossas primeiras conversas, falei, eu tenho chamado, ser pastor, não vou ficar aqui não. Era o que eu sabia, era o que eu tinha para dar para ela, era a instrução. Ela até brinca, né? Quanto você tem para casar? Tem nada, tem instrução. Você, pastor, vamos, não vai ser aqui. Ela falou de forma romântica, meu sonho é casar com o pastor. Hoje ela diz, Senhor, me perdoa, eu não sabia o que falava. Mas há uma instrução do Senhor, e essa instrução ela te supre, só que ela não te poupa. E o problema é que a gente acha que viver pela fé é ser poupado de sofrimentos, angústias, traições, dores, lutas. Viver pela fé não é viver se satisfazendo em Deus. É falar, Deus, agora eu quero isso. Não, Senhor, agora eu quero isso. E vem me realizar, Senhor. Ei, você está equivocado. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é todo-poderoso, Ele é santo. A fé vem pelo ouvir a palavra e você só vai ter fé em Deus genuinamente quando você ouvir, meditar e entender Deus em sua palavra. A Bíblia revela uma pessoa. Desde Gênesis a Apocalipse, Cristo está ali. Ah, pastor, eu conheço Moisés, Davi, Daniel, são protótipos de Cristo, são algumas manifestações de quem Cristo é. Mas o Senhor te chamou para conhecê-lo e conhecendo, confiar nele. Conhecendo, temer a ele. Conhecendo, Noé movido por santo temor. Noé se movia em temor. Noé andava, as posições, as atitudes de Noé, antes de tudo, tinham temor de saber se o Senhor estava ali. Hoje nós somos uma geração que vai fazendo, vai tomando direção, vai assumindo compromissos, vai assumindo responsabilidades, vai ficando pesado, vai casando, vai tendo filho, vai indo. Depois fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí há uma coleção de frustrações, muitas vezes. Há uma coleção de marcas. Quando Deus chama, Ele dá uma instrução. Todo mundo que Deus chama, você é novo convertido. Acabou de batizar, uma instrução já liberada sobre sua vida. Para que você dê o primeiro passo. Deus chega até Abraão e fala, olha, sai do meio da parentela. Pô, faz muita confusão, vem. Vai para outro lugar que eu vou te mostrar. E aí há um apontamento. E Abraão vai pela fé em Deus, se movia em temor. Senhor, eu estou aqui, eu vou para onde? Não vai para o Egito, Abraão, mas Abraão acabou indo para o Egito. Abraão acabou ficando com medo, porque ele ainda não conhecia o Senhor como deveria. Então busque conhecer o Senhor. Nós precisamos parar de ser religiosos e ler a Bíblia para ler a Bíblia. Com medo de ser punido porque não leu a Bíblia. Ler a Bíblia para de fato enxergar Jesus ali. Porque o que Noé revela é Cristo. E Cristo foi extremamente bem sucedido. Foi perfeito, o que eu quero dizer. Cumpriu justiça. Quando ele diz está consumado, acabou. Ah, mas e os meus pecados? Ele levou sobre si. Por quê? Porque ele foi perfeito em cumprir justiça. Por quê? Porque ele se movia em temor. Por quê? Porque ele tinha uma instrução, então ele não fazia o que dava na telha. Ele não fazia o que era bom, nem para as pessoas. Tinha uma multidão de enfermos, endemoniados, oprimidos, e Jesus curando, expulsando demônios ali, operando. E aí chega uma direção, vai para outro lugar, e ele vai. Mas e o povo, os discípulos falam, né? E essa multidão? E ele diz, não, o meu chamado, a minha instrução é pregar a boa nova. É pregar arrependimento, mudança de mente. Porque se a mente não muda, a fé não vem, a nova criatura, segundo Cristo, não vem. Tem um monte de gente dentro da igreja que ainda nem saiu do berço da nova criatura. Requer ainda cuidados básicos, requer ainda entender o básico do básico do básico. Porque achou que cair dentro de uma igreja, fazer parte de alguma coisa, isso é suficiente para viver com Deus.
mas o Senhor te chamou para construir algo. O seu casamento não é a construção de algo para o seu prazer, é a construção de algo eterno. O casamento, ele aponta para a eternidade. Filhos são pessoas que vão para a eternidade. Deus está confiando a você, filhos, dizendo, olha, estou te confiando, você que é um ser eterno, a conduzir os seus filhos à eternidade. Mas nós fazemos o quê? Tem salinha de criança? Larga essa criança aí. Se vira aí, pastor. Mas não adianta eu dizer aqui o que coisas eternas para eles e em casa eles só verem carnalidades. Não adianta. Noé se movia por santo temor. Pela fé construiu uma arca. Vem o dilúvio, ele sai da arca, ele se embriaga e os filhos dele, um dos filhos, Cã, ele age de modo irresponsável e desleal ao seu próprio pai, expondo a vergonha do pai, e ele recebe uma palavra do pai. Essa palavra até hoje ela está ecoando na terra. As coisas de Deus são muito sérias. O que eu quero dizer é que é uma família muito, muito comum, uma família muito simples, numa realidade muito, muito simples. Mas hoje a terra está em guerra por causa disso. A gente está vendo guerra de Israel. É a região de Canaã. É a região dos sírios, é a região desse povo que vive em conflito, que foi gerando. Conflito desde Cã. Sem, está ouvindo aí os antissemitas, são os descendentes de Sem, que gera Judá, filho de Jacó, que gera os judeus. Mas tudo isso vem desde Noé. E entenda que os nossos dias são como os dias de Noé. A confusão de uma família está aí, só que ela tem muitos e muitos irmãos. O que eu e você precisamos entender é que a gente está aqui para desfazer as obras do diabo. Porque o Espírito de Cristo agindo faz isso, fez isso. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, eu e você somos chamados a desfazer as obras do diabo. Mas nós queremos construir um império para nós, um patrimônio e viver sem um propósito. Semanas atrás nós falamos, você tem no seu lugar de trabalho pessoas, essas pessoas são a igreja de Jesus. Eles precisam ser tocados por causa da sua fé em Deus. Eles vão estar na arca que você está construindo. Se você não está construindo uma arca no seu lugar de trabalho para que pessoas entrem, você está perdido do Evangelho. Você está fora do propósito. Me permita, Bernardo. Mas praticamente toda semana a gente senta e conversa em alinha, em discipulado. Às vezes algumas coisas acontecem que a gente não consegue estar juntos. Mas eu vejo o quanto de pessoas que chegam no tatame. E o tatame, desde aqui de cima, ele virou uma arca. As pessoas entram para serem salvas. Tem várias famílias aqui que foram para o tatame e acabaram parando aqui. Muitas, não são poucas, que foram para o tatame, e o tatame virou marca. Um lugar para que, um ambiente de santo temor, um ambiente para a salvação, um ambiente onde há sim uma instrução. Há um propósito em movimento, por quê? Por causa da fé. Por causa da fé. O que eu e você estamos edificando nesses dias? O que você está edificando nesses dias? Você precisa, como Noé, abrir mão de ser quem você era para se tornar alguém que tem uma instrução de Deus. E tendo uma instrução de Deus, você vai viver não na expectativa de que Deus faça, porque a fé não é para o amanhã, a fé é para o hoje. Sua fé é para agora, sua fé vai gerar uma obra agora. Suas atitudes são por causa da sua fé agora, no hoje. A fé não é a expectativa de algo. Porque eu posso criar uma expectativa de que, não, nós vamos construir uma igreja aqui de 3 andares e vamos encher, vai caber 1000 pessoas, e eu crio uma expectativa. E aí investimos, construímos algo que vai caber 500, vamos botar. E aí eu fico frustrado com Deus, porque eu criei uma expectativa. Mas Deus nunca disse, olha, faça algo porque eu vou trazer, eu vou fazer. Deus disse, construa algo porque vidas vão ser edificadas e serão salvas.
E elas não estão sendo edificadas para a igreja Missão Anchieta, elas estão sendo edificadas para a eternidade. E alguns vão entrar na arca e vão sair da arca salvos, e eles vão adiante. Nós estamos construindo algo para a eternidade. O que você está construindo? Não se trata de dinheiro. Juliana até testemunhou aqui de manhã. Ela falou, vamos fazer isso e alugar um sofá. Eu falei, começa a coçar meus cabelos poucos. Eu falei, isso tudo? Chega a falar fino, desafinado, tudo. Tem necessidade? Te usa aquele discurso, mas tem crianças passando fome. E aí Deus vai e manda todo o recurso. Eu falo, Senhor, por que o Senhor está? Porque ela recebeu uma instrução para algo. Nós caminhamos com um propósito, edificar a família. Ela está trabalhando por causa do seu temor, do temor dela ao Senhor. E ela criou uma visão baseada numa instrução que ela recebeu. E o Senhor deu uma instrução, Ele dá a provisão, toda a provisão para que esse ambiente, para que essa arca seja construída e vocês, nesse tempo, fossem edificados. Amém? Não se trata de dinheiro. Quando Deus diz, eu sou dono de todo o ouro e toda a prata, a gente entende, então eu vou pedir empréstimo ao Senhor, no banco de Jeová. Faz parcelas eternas para mim, Senhor. Minha casa, minha dívida eterna. Não, ele diz, eu sou o dono de todo o ouro e toda a prata. Não esquece isso, busca o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu busco a Ele. Ele, quem é Ele? É uma pessoa. O reino de Deus tem um rei, tem uma pessoa. O reino é a consequência de um rei. O reino é a decisão de um rei. O reino tem a ver com as pessoas que o rei trouxe para aquele lugar e ele decide quem vive, quem morre nesse reino. E ele te disse, você vai vir para o meu reino. E ele nos chamou e nos incluiu no seu reino. Nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Reino da luz. Amém, igreja? Então você está num ambiente de reino e de governo para receber uma instrução e cumprir algo onde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, há uma instrução em você para que ela tome existência e nada pode te parar. Nada pode te parar. Tentaram matar Jesus várias vezes, mas não conseguiram. Tentaram matar Pedro, Paulo, mas na hora certa eles cumpriram com o seu propósito, com o desígnio de Deus, e isso então os levou a um novo lugar de eternidade. Eu e você temos uma instrução, amém? Sabe qual é o seu problema? Me permita apontar o dedo um pouquinho. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente recebe uma instrução e fala, que tremendo, aleluia, chora, se emociona e larga de lado e vai viver a vida do seu jeito. Entenda que a instrução do Senhor é a sua vida. Acabamos de falar e cantar aqui, a Alice abriu aqui dizendo, esse povo fica descobrindo a palavra da gente. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Há uma palavra de Deus para nós que nos conduz à eternidade, às coisas eternas, ao que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que você vai edificar não é o que o outro fez que você está vendo. Você não vai ser uma mulher que você viu na rede social. Você vai ser você que os céus te viram e te criaram e te estabeleceram. Então para de buscar um padrão fora de você. Para de querer ser alguém fora de você e construir uma família fora de você. Olhe para dentro de você, porque o seu valor está aí. E há uma instrução do Senhor para que o seu valor encontre o lugar certo. Amém? Eu queria falar mais um monte de coisa. Mas a hora avançou. A religião não permite. Você precisa procurar uma coisa, ter convicção da instrução do Senhor. Entender o que é o temor do Senhor e se mover em temor. E por último, construir algo. Se a sua fé não está te levando a construir nada, você precisa voltar no início e conhecer a Jesus de novo. E construir algo a partir de quem Jesus é e da instrução que Ele tem para a sua vida. O Evangelho é isso, o Evangelho não é viver dentro de uma igreja domingo. Para de vir aqui. Tiro no meu próprio pé, né?
Mas se você não quer entender e viver isso, o evangelho para você é um monte de regra que não vai te levar para a eternidade, ou melhor, para a vida eterna, mas para a morte eterna. Para aqueles que vão ouvir de Jesus, olha, eu não te conheço, porque eu te dei uma instrução, você rejeitou. Eu me revelei a você e você não temeu. Você não me respeitou, você não me honrou, você não me conheceu e creu. E muito mais, eu te dei uma instrução para você construir algo que você ignorou, sabendo que tinha para fazer. É a parábola dos talentos, que recebe um talento e enterra, e não desenvolve, não multiplica. Você foi chamado para algo, amém? Pastor, mas eu peco, bem-vindo. Ele nos chamou assim. Mas ele falou, morra para os seus pecados. Recebe a minha instrução e venha após mim. Então hoje é um dia de você decidir para onde você vai.